Começando por aqui, mais um episódio no ar. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Juliana Rangel News. Muito obrigada aí pela sua audiência. Já vou aproveitar e vou pedir, né, gente? Se inscreva no canal, ative o sininho. Passamos aí de 4 mil inscritos. E um conteúdo orgânico e jornalístico para você diariamente aqui no nosso canal ou pelo Spotify, de onde você estiver nos ouvindo, tá bom? Muito obrigada aí pela sua audiência. Bom, hoje o papo aqui vai render muito. Primeiro que é da área da comunicação. Só 45 anos, viu, gente, na área da comunicação. Eu recebo aqui o jornalista e publicitário Edmo Bernardes. Edmo, seja bem-vindo. Ju, muito obrigado. Aliás, Até que enfim, né? Começar um bate-papo com você assim, tão pra cima, você bota as pessoas pra cima, conversa, sorriso, alegria. Quem tá assistindo, quem tá ouvindo, já fica pra cima, que você já põe as pessoas pra cima, né? Então, é que meus temas são leves, diferente dos seus lá no diálogo, às vezes tem. Que às vezes ele pega ali, né? Às vezes não, sempre, né? Dá uma, como é que eu coloco o dedo na ferida, dá umas cutucadas mais assim, os temas mais, né? Mais quentes, né? Mais quentes. Mas sempre a gente nunca quer prejudicar ninguém, né, Ju? Não, você aqui, você quer passar informação, conhecimento. E essa, mesmo sendo agudo e crítico, mas tem que ser leve. Ele não pode ser partidário, personalista, e nem, senão vira outra coisa. Mas é o que você leva, né, Edmo? Gente, eu tava olhando aqui, eu nunca parei para contar anos, né? Somar. Mas olha que eu olhei e falei, gente, 24 anos de diálogo no ar? É isso. Falei, quanto tempo? Que acervo. É isso. E eu tenho todos os programas guardados. Você entrega o DVD ainda para os participantes? Não mais, né? Eu tenho o meu. Mas até hoje. Você lembra? Eu fiz uma mudança recentemente, adivinha? Levou? Guardadinho, claro, tá guardado lá, o programa diálogo. Edmo Bernardes. Eu há algum tempo, sei lá, acho que foi em maio, abril, morreu o Silvio Luiz, locutor esportivo, famosíssimo de Globo, Bandeirantes, Record, tudo que é lugar, né? SBT. E eu falei, poxa, eu vou fazer uma homenagem, porque eu gostava do Silvio demais, né? Um cara excepcional, bacana, diferenciado. Eu gosto de tantos outros também, enfim. Bom, aí eu fui procurar, falei, quando é que eu entrevistei o Silvio Luiz? Fui procurar nos arquivos, eu vou olhar, ele foi entrevistado em 2011, junto com o Miguel Liporaci, falecido, e o Regis Viana, meu parceiro de tantos anos, também já falecido. Eu falei, quer saber? Vou fazer uma homenagem pro trio. E joguei no ar. Você precisa ver, faz 2, 3 semanas. Nossa, você resgatou a entrevista, que legal. Tava num DVD. Olha. Tava num DVD. A minha tá num DVD. A minha eu acho que foi 2013, se eu não me engano. Fazia pouco tempo que eu tinha assumido a coluna Giro, do jornal. E eu fiz junto com o Fábio Fernandes. Eu tava chegando lead. Com o lead de Ribeirão Preto. Ô, Ju, e você não tem saudade? Pergunta. Aqui eu estou fazendo o meu podcast, eu faço as perguntas e você responde, por favor. Você não tem saudade daquele giro, que era uma coisa tão bem feita, com todo... Sabe que eu sinto saudade? Talvez não é nem a questão da coluna, mas é óbvio, a coluna, eu fiz a minha carreira no jornal A Cidade. Tanto na política, como depois migrando para a coluna Giro, que a gente reformulou. Eu sinto falta da apuração, Edmo, daquela época, sabe? De você circular e de você trazer notícias de bastidores, de você ter tantas informações, as fontes, de te ligarem. Hoje parece que isso não existe mais. Mas eu acho que você não pode mais, né? A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal disse que se eu der uma notícia errada sem revelar a fonte e ela for errada, eu sou parceiro no crime. Olha que situação. Que eu posso ser, você sabe disso, nós estamos nisso. E o sigilo da fonte já não é mais tão sigilo, porque de repente você tem que revelar. Eu lembro que quando eu fazia política, eu tinha muitas notícias que eu resguardava a fonte, era um direito do jornalista. É constitucional. E quantas ações foram abertas na época pelo Ministério Público para investigação por conta de reportagens de denúncias minhas no Jornal Cidade, e que eu chegava para depor
E eu tinha o resguardo de não revelar a minha fonte. Sim. E estava tudo certo. Agora, aí nos dias de hoje não dá, né? Então, não dá. E aí, como é que você vai fazer um jornalismo investigativo, né? Que é a coisa... Como é que as pessoas vão te contar Puts. algo se está correndo o risco de você ter que revelar quem é? Bom, ontem aconteceu de um empresário aí me ligar e me colocar uma situação sobre o mercado político de Ribeirão Preto, agora em vésperas de eleições municipais. E ele me contou uma série de coisas, ele pegou e falou assim, ó, você não revela a fonte, se você quiser publicar, você publica. Eu peguei e falei assim, puxa vida, então, pensei 3 vezes, falei, não vou publicar. Não vou publicar. Então, mas aí a gente tem um outro lado. Eu acho que a fonte, comigo, no meu caso, porque eu precisava me basear em provas, né? Óbvio, a gente tinha o Neville, né? Lembra? Gente, o Neville eram jornalistas que escreviam. Eu era muito engraçado, porque as pessoas achavam que o Neville existia de verdade. Não, eu acho que o João Garcia... O pessoal ligava no jornal e falava assim, eu quero falar com o Neville. Mas eu acho que o João Garcia existiu, não pode ser negado nisso, o criador eu vou levar minha cachorrinha para passear num bairro lá, na zona sul de Ribeirão, tem uma pracinha lá, e eu sempre passo, João Garcia Duarte Neto, eu vejo o nome da rua e fico lembrando, nossa. Saudoso João Garcia. Pois é. E tantos outros, e hoje você fica com medo de você fazer uma investigação, de você revelar um detalhe, que as pessoas te contam, o vereador te liga, conta uma coisa. O Neville era muito isso, por exemplo, coluna é muito isso, né? Era muito mais antigamente. Você realmente dá essa coisa de bastidores. Então, se você tem certeza, garante que aquela sua fonte é segura, você vai lá e publica. Fiz muito isso na minha vida. Deixa eu já contar uma coisa aqui, então. Teve 2 colunistas sociais de Ribeirão Preto, colunistas sociais, colunista social, sei lá. Enfim, entre tantos que tiveram, Sebastião Silva, enfim, Jair Gaguelê, um era o Bruno de Lacerda e o outro Manuel Simões. Ambos começaram, meus amigos, com que eu estivesse ajudando diariamente as primeiras colunas a escrever, a separar, a diagramar, ver os temas em pauta, etc. e tal. Bom, o Bruno, você conheceu o Bruno de Lacerda? Não. O Bruno era atacado. O Bruno era um cara avançado, era um cara ousado, tanto que a história dele conta isso, você pega aí as investidas dele em restaurantes e uma série de coisas, um cara atrevido, ousado e vitorioso, inclusive. Mas um dia eu cheguei lá no salão dele de manhã para escrever a coluna, e ele virou para mim e falou, eu quero fazer uma coluna de pimentada. Uma coluna não, uma sessão pimentada. Eu falei, Bruno... porque aqui dentro do salão rola tanta conversa, a gente fica sabendo de tanta coisa. Imagina, sauna de homem, manicure de vocês, que você fica sabendo de coisas que você nem pensava que você ia ficar sabendo. Eu faço negócios no salão. Eu já fechei cliente em salão, gente. Então... Bom, enfim, falei, Bruno, não, põe num cantinho aí, era uma página, a coluna era uma página inteira, põe num cantinho aí 2, 3 pimentadas por dia, tá bom. Aí chegou lá uma mulher, contou pra ele que ela tinha saído com outro cara. Ele me vai e me digita, dondoca da sociedade, mulher conhecida da sociedade, sei lá, anda passeando demais. O marido, sei lá, o empresário, precisa ficar mais atento, não sei o que lá. Bom, passou alguns dias, me ligam lá do salão. Vem aqui que o seu Bruno levou um soco na cara de uma pessoa. O sujeito chegou lá na porta, era na Eliseu Guilherme com a São José, apertou a campainha, abriu uma pessoa e falou, o senhor quer entrar? Não, eu quero falar com o seu Bruno. Não, mas pode entrar. Não, eu espero aqui, para ele vir aqui, por favor. Aí o Bruno parou de fazer o que estava fazendo, porque todo mundo entrava lá, não era comum. Quando ele chegou lá na porta, o cara encheu a cara dele, deu um soco e foi virar as costas e foi embora. Sem revelar nomes. Só por ter insinuado alguma coisa nesse sentido. Então você vê se, de uma forma ou de outra, os riscos que você corre. Me lembrei disso você falando isso aí.
bastante. É. Mas eu acho que faz parte, né? Ué, Você tá correndo risco. então, Não tem como. Se você trabalha, principalmente nessa questão de bastidores, as matérias mais investigativas, de apuração, quantos jornalistas nós perdemos também, Edmo, né, em coberturas aí sim. de comunidades, né? Você vê recentemente lá da Amazônia. Tipo, é um risco que você tem que decidir se você quer correr ou não. Eu quis correr por quase 2 anos na política, e depois eu pedi para sair. Não, não. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que, se eu bem me lembro, você descobriu um caminho para a sua vida que foi definitivo, né? É. Eu acho que tinha uma Ju Rangel, desde lá do jornal escrito, impresso, a que mexia com política, etc, etc. Quando você virou para o outro lado, e eu falei assim, será que a Ju vai dar conta? Nossa, eu passei por uma sabatina quando Então, eu assumi a Giro. então. Mas aí, no entanto, lá estava a Ju na cobertura de eventos empresariais, Sim. sociais, A culturais. gente levou o conteúdo, né? Então, Quase 7 anos na então, Coluna Giro. então. Fiquei. Então, por isso é que eu digo, aquilo era uma informação assim diária de muito, muito rica. Eu lembro assim, por isso que eu falo, isso eu sinto muita falta nos dias de hoje. Uhum. Porque assim, por mais que você circule eventos hoje, circulo menos, desacelerei, viu, gente? 40 e poucos anos, a gente desacelera. Mas não é como antes, que você ficava sabendo muita informação em rodinha de conversa. Eu lembro que na época, e também na época, eu circulava para colher notícia, né? Então, às vezes, eu brincava, a gente não conseguia comer, não conseguia beber, eu só fiquei numa rodinha aqui, outra ali. Ah, vi aquele empresário, preciso falar com ele. Nossa, fulano falou disso, deixa eu ver como é que tá. A hora que eu via, terminava o evento, eu tinha o quê? Trabalhado até, porque eu tava ali colhendo tudo que ia somar de notícia para mim nas próximas edições da coluna. Hoje você circula, mas você não tem mais, parece que essa coisa das pessoas contarem, comentarem. Eu tô achando que você está em lugar errado. Tô, né? Tá. Tá vendo? Ou eu não tenho mais esse feeling, talvez. Eu acho que você Porque está. antes era a responsabilidade que eu tinha que colher isso, porque eu tinha jornal diário para fechar. Olha, eu não sei se eu sou um Tem que colar no entroncamento. Edmo. Não é nem curva de rio, eu sou um entroncamento do rio. Mas chega até hoje Sério? coisas atrasadas que eu fico, não me diga uma coisa dessa. Coisas pontuais, atuais e coisas que estão se desenhando até Como você hoje. falou, uma off fora do ar, que você sentou aqui na mesa, né? Não, o empresário que me ligou ontem para contar a história das candidaturas à Prefeitura de Ribeirão Preto. Quer dizer, o cara contou detalhes. Eu vou dizer uma coisa para você, como você vê que a coisa é sórdida. Uhum. Né? Eu vi um vídeo agora há pouco, me mandaram uma piadinha, um cachorrinho, tava o potinho dele de água e um desenho de um biscoito no fundo do potinho. E uma água extremamente transparente, o cachorrinho enfiando a boca lá para pegar o petisco, mas não tinha o petisco, era um desenho. E estava escrito lá, promessa eleitoral, no vídeo que eu recebi. Então... eu acho que assim, você, há 24 anos, você está sendo visto como hoje você tem essa questão de estar circulando, de ter as entrevistas que você faz, você teve sua agência, as pessoas te olham, ainda com esse olhar até para virar notícia mesmo, até para sondar mercado, né? Como é que tá a área tal? Como é que tá a situação imobiliária? Como é que tá, não sei o quê. Eu acho que eu perdi esse feeling quando eu parti mais pro lado empresarial também, né? Então. Por mais que eu tô no jornalismo, mas esse meu jornalismo que era de bastidores, né? Porque a coluna não era fofoca, né? Fofoca, quem tá casando, lembra? A gente tirou esse ar dela. Mas a gente trazia muitos bastidores que ninguém sabia. Eu lembro quando publicava, peguei uma vez no evento, eu nunca esqueço disso. Não vou citar aqui quem era na época, mas de uma construtora que tinha vendido uma laje inteira de um prédio, e eu dei isso na coluna, que eu peguei de uma fonte certeira no evento. Isso mexeu com o mercado imobiliário inteiro no outro dia. As pessoas ligavam na redação,
de onde a sua colunista, pro João Garcia, tirou essa informação? Mas não é possível, não sei o quê, porque mexe com valores, mexe com vendas, mexe com uma série de coisas. E essa era muito a pegada, né? Como eu não tenho mais esse feeling mesmo, né? Na verdade, eu acho que vai ficando, né? Mas o problema é que você, naquele momento, era uma referência. Então, se você publicasse ali que na esquina tal, com a esquina tal, estava batendo o carro com moto... Era amém ali. Não, a credibilidade era muito grande. A credibilidade era muito grande, porque você dava a notícia, informava a notícia com furo ou sem furo, de uma maneira com credibilidade. Mas todos os dias tinha furo, Edmo. Todos os dias. A minha meta era essa, um furo por dia, era que eu abria a coluna. Nossa, eu lembro de muitos casos, eu já briguei com tanta gente. Assessoria de imprensa, quando a Starbucks veio para Ribeirão Preto, eu fiquei sabendo, aí eu fui atrás, eu sempre checava a fonte oficial, então ligava para a assessoria, olha, eu tenho uma informação aqui que vai abrir, não procede. Ah, não sei o que, eu falei, mas eu tenho a informação. E aí, no mesmo dia, foi uma, aí eu fiquei sabendo que não era uma, eram duas que eu vi para Ribeirão, que estava no projeto de expansão. E aí eu liguei de novo, aí eu falei assim, não, essa fonte é muito quente. Aí eu liguei para a fonte, tentei ver, porque sempre tem que apurar, óbvio, né? Entender da onde vem e tal. Eu falei, não, dá para cravar, eu confio e eu sei do que eu tô publicando, do que me passou, tem muita veracidade. E aí eu publiquei, no outro dia, virou um caos. E a assessoria acabando, ligando. Quantas cabeças já pediram minha, né? Tipo, essa jornalista, não sei o quê. Passou uns meses, o que aconteceu? Abriu a primeira unidade da Starbucks, depois abriu a segunda unidade da Starbucks em Ribeirão Preto. E eu te contei de um caso desse empresário de ontem, eu vou te contar de uma de 2 dias atrás. Eu estava no almoço, tinha uma pessoa conhecida, muito conhecida da cidade, almoçando com uma pessoa, um homem. 2 homens almoçando, e eu entrei no restaurante, nós estávamos indo em 4 pessoas almoçar, eu fui o primeiro a chegar no restaurante, aí a pessoa veio, levantou, me cumprimentou, deixa eu te apresentar fulano de tal, apresentou fulano de tal, não, já vou trocar seus telefones, você tem que entrevistá-lo. Eu disse, que legal, Não, porque ninguém entende mais de reforma tributária do que essa pessoa. Ninguém entende mais que reforma tributária do que essa pessoa. E aqui vai uma cutucada para o deputado Baleia Rossi, que tinha agendado comigo, que é o relator da reforma tributária, e 2, 3 dias antes ele cancelou a entrevista comigo e eu estou esperando ele me dar essa entrevista até hoje, ele não me deu. Vou deixar isso de cutucão para ele mesmo. Registrado. Está registrado, é cutucão mesmo. Não é para dar audiência aqui no... Então está aí dado, pronto. E, ok, aí o cara me passou uns vídeos da empresa dele, não sei o que e tal, eu peguei, olhei e falei, a reforma tributária toda hora tá na moda, né? Porque cada dia acontece alguma coisa, né? Nunca fica pronta, nunca entra para valer, mas cada dia acontece uma coisa. Então, aí liguei para uma pessoa do ramo e falei, escuta, você conhece a empresa tal? Ele pegou e falou assim, soltador de balão. Eu falei, o que é soltador de balão? Festa. Só faz festa. Não tem a balização, não tem pedigree, etc, para falar sobre isso. Acho que eu já até sei para quem que se ligou. Eu virei e falei assim, muito obrigado, deletei os contatos e fim de papo. Podia fazer um belo de um programa se fosse uma pessoa balizada para falar sobre isso, né? Mas você vê a importância da apuração? Né? Não é qualquer pessoa, você tem que saber com quem que você está conversando, quem você está trazendo, quem você está dando a visibilidade. A gente tem que ter essa responsabilidade como jornalista, como da área da comunicação, né? E nem mentir também, né? Exato. Eu me lembro, quando eu comecei esse programa, Ju, Ribeirão Preto era rico em programas de televisão que você pagava para ir nesses programas de televisão. Você se lembra muito bem disso. Tinha vários canais. Era o auge. O que deixa eu deixar claro que eu não tenho nada contra. Não, cada um faz, né? Cada um da sua. Muito bem. E quando surgiu a ideia, eu fui conversar com meu irmão, com o Márcio Bernardes, que, enfim, já é um patamar um pouco acima, né? E fui conversar com ele e falou, surgiu essa ideia, o que você acha? Começamos a discutir, papá. Ele olhou para mim e falou assim, nunca cobra de ninguém.
Eu falei, mas não pensei nisso. Ele falou, porque você cria credibilidade em Ribeirão Preto, principalmente em Ribeirão Preto, a partir disso. Menina, eu tentei colocar 1, 2, 3 pessoas fazendo produção do meu programa. Nunca deu certo. As pessoas não atendem a Joana, a Sei como Marinha é. e a Celinha. Mas se o Edmo Bernardes ligar, todo mundo atende. Pode ser quem for. Quer dizer, então criou uma credibilidade a princípio, porque não cobrava de ninguém. E depois, pela isenção. Quando eu fiz a entrevista com o ex-ministro Zé Dirceu, você imagina os empresários bolsonaristas Nossa, de Ribeirão Preto. eu ia chegar nesse Não. assunto com você, da questão da imparcialidade, e de como é que você sustenta quando você leva políticos, né? Você entrevista ali no seu programa, porque você deve chover uma enxurrada de todos os lados ali. Ok. Agora, eu fiquei sabendo que um determinado empresário foi num anunciante meu. Como que você patrocina uma pessoa que entrevista um vagabundo, sei lá o quê, tal, papá. Eu fiquei sabendo disso e eu falei, puxa vida, que pessoa triste, né? Deve ser... Tem tempo, né? Deve ser muito triste a vida dessa pessoa, né? Eu não que eu não tenha posição, não que eu não tenha minha visão, não que eu não tenha minha filosofia política, religiosa, enfim. Mas eu não passo. Eu fui fazer no começo do ano uma entrevista com o Ricardo Silva, potencial candidato à prefeitura de Ribeirão Preto. Eu peguei e falei, não, então vou fazer com o Daniel Gobi, que também era possível candidato, e com o Jorge Roque, do PT, possível candidato. Todos os 3. Na verdade, você deixa aberto, né, claro. Edmo? Igual a gente estava comentando até aqui fora do ar, de vários nomes que você gostaria de entrevistar e que às vezes não dá certo, mas está aberto. Claro. Não é porque são pessoas que têm a ver ali com o seu programa, que têm um cargo que é importante fazer uma entrevista, ela está aberto, né? E tem pessoas que até hoje eu não consegui entrevistar. Tem pessoas que eu não conversei. Por exemplo, o presidente Lula. Eu tento uma entrevista com ele tem mais de 10 anos. Sério? Sério. Com o assessor de imprensa dele particular, pessoal, o assessor de imprensa dele de sempre. O que ele responde? Mas não sai. Não sai a entrevista. Né? Mas não é só com ele. Tem outros casos também. E tem outros casos que, por exemplo, naquele momento, a pessoa não quer dar entrevista. Passa algum momento, essa pessoa resolve dar entrevista. É o momento. E se aproveita. Claro, estou à disposição. Eu já cheguei a ter 8 programas prontos na gaveta para jogar pro ar e falar qual que eu vou jogar. Por quê? Porque de repente caía Era o um momento. peixe, vou gravar. Vai que depois da manhã esse peixe não volta, grava, deixa gravado aí. E vai até você conseguir. É bacana. Essas entrevistas, você descobre umas coisas. Eu tenho uma entrevista com o Prêmio Goldman, é o Nobel do Ambientalismo no Mundo. Um jornalista brasileiro foi o 5º esse ano a receber esse prêmio do Brasil, no Brasil. Só teve 5 pessoas, esse ano ele é o 5º. Né? E eu fui lá e descobri. É o Nobel do Ambientalismo no mundo. São 6 premiados por ano, um de cada região do mundo. Na América Latina ele foi o homenageado, recebeu o prêmio em Los Angeles, não sei o quê, o caramba 4, uma grana igual o Nobel. O Nobel, se não me engano, é $1 milhão, $1 milhão que o agraciado tem direito, uma grande parte doa, né? E eu fui levar esse jornalista para entrevistar, levei a Ribeirão, levei ele na emissora. Quando chegou lá na emissora, o Chico Ferreira ficou doido. Ele virou e falou, porra, eu tenho que conversar com esse cara. Eu falei, então, não me fura não, mas o Chico é um amigo, é um querido de todo jeito, né? Semana passada até ele mandou, falou, quando vai para o ar? Eu falei, ó, começa na semana do dia 16, domingo, que é a próxima, aí depois você
manda bala no cara. Eu já passei o telefone para ele, tudo e tal. Então você também descobre umas coisas bacanas, né? E a reportagem do cara, ele procurou descobrir como é que o mercado de carnes no mundo circulava desde a produção até o recebimento final, por exemplo, na Europa, na União Europeia, uma carne com CIF, sem CIF, uma carne com qualidade, se foi produzida através de desmatamento, se foi produzido com poluição. Essa foi a reportagem do cara. Que legal. E chegou a determinado momento que o maior frigorífico do mundo, não vou falar o nome, mas falei que é o maior do mundo, tá? Procurou pelo cara para saber o que estava rolando, porque as conversas estavam acontecendo e desde a Europa, desde não sei de onde, e onde ele estava chegando. E o frigorífico, vendo que a coisa ia, falou, não, nós vamos ajudar vocês. Aí lá na fonte veio a produção do bezerrinho nascer, etc, 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 etc. Então, fica ligado que as coisas acontecem. E lá na coluna, você estava lá todo dia ligado, as coisas chegavam. Chegavam. Então. Agora acho que eu me desliguei um pouco. Não, a gente muda, né? Eu ia até entrar isso com você também. Porque, principalmente agora, nos últimos anos, eu acho que a evolução na comunicação, a mudança, ela é diária, ela é constante. E você, assim, 45 anos, né? Se dividindo entre publicidade e jornalismo. Então, você teve vários momentos também, assim, na sua vida. Você teve um momento de ter diálogo, propaganda. Você teve, talvez, alguns momentos que o jornalismo ficou mais intenso. Agora. Por exemplo, agora mais do que nunca. 11 anos também já com a coluna na CBN, né? Então, assim, são fases e momentos que você vai passando e vai seguindo, né? Mas, Ju, você sofreu uma transformação de técnica jornalista para também comercial. Exato. Você teve que se virar. Uhum. Bateu e a Ju, não dá mais para ficar só escrevendo, que prazer, que legal, etc. Eu tenho que também aprender a lidar com essa parte. Porque assim, eu falo que é muito isso. A gente, formação jornalista, a gente tem pavor de vendas, né? É incrível como a gente trava com o comercial. Porque a gente vem da ética, né? Que a gente tem que ter toda a imparcialidade, que a gente tem que ser comprometido e continua, óbvio, com a notícia. Então, essa coisa de você se vender, né? Ou algo nesse sentido, praticamente não entra na nossa cabeça. Então, mas quando eu comecei, se você não fizesse os dois, você estava fora do mercado. Você tinha que aprender a ser publicitário e aprender a escrever. Eu senti isso quando eu pedi conta do jornal em 2017. Não tem dúvida. Aí eu estava com a minha empresa. Falei, agora eu tenho que vender? É isso aí. Eu tenho que fazer o meu financeiro. E aí eu me descobri uma boa vendedora, inclusive. É isso aí. Poder de persuasão ali, claro. De clareza, de vender meu peixe, claro. né? Vamos dizer, mas nada melhor do que a gente apresentar o nosso produto. E desde 78, quando eu comecei a um neófito nas fileiras, eu fui educado e aprendendo. Então eu escrevi no Diário de Notícias, eu escrevi no Diário da Manhã, eu escrevi na Cidade, escrevi no Diário, escrevi no Domingão, escrevi na revista Evidência, do Manuel, escrevi na Revide, sempre teve alguma coisa escrevendo, não com essa constância agora do programa de televisão e nem com a CBN, né, com uma regularidade, mas você tinha que tratar. Você tinha que ter o conhecimento, tinha que dominar o conhecimento. Né? Hoje, o que eu percebo é que, inclusive, isso que você falou, que a aversão do jornalismo para o comercial já rompeu as barreiras. Há muito tempo. Então, principalmente alguns veículos que eram muito dogmáticos, muito radicais,
nesse aspecto. Não, jornalismo é jornalismo. Ué, Comercial é comercial. Jornal Cidade. Não, Eu brigava. Nossa, o Valim, coitado, via coisa comigo. eu não queria falar nomes. Não, mas eu brinco. Hoje a gente conversa muito. Faz um tempinho que eu não vejo ele, inclusive. E eu vejo, eu falo, gente, eu era muito chata, eu era muito carniça mesmo, viu, gente? Eu era nisso no jornalismo. Tipo, eu não conseguia dar abertura pro comercial. Às vezes, coitado, ele chegava assim, Ju, você tem um evento, tal, tal. Aí eu falava, tá vindo do comercial? Não vou cobrir. Olha, não precisava de tudo isso. Olha como a gente amadurece também, entendeu? É a formação. Porque eu falava, não, mas é porque é pago. Mas não foi você que escolheu isso. Olha isso. Mas não foi você que escolheu ser assim. Você foi educada e treinada a ser assim. Exatamente. E aí você foi assim. Olha, ponto. Aí depois, agora, quando eu converso com os meus amigos do jornalismo, porque a gente é amigo de todo mundo, né? Todo mundo. Então você conversa com o seu amigo do jornalismo, ele tá metido no comercial de cabeça. Tá, não tem como. De cabeça, porque o dono do veículo quer que você ajude o comercial. Tem que andar junto, né, Edmo? Não tem hoje mais do que nunca. Isso. Tem que as duas áreas são separadas, tem a ética, você tem que ter ali o equilíbrio, mas precisam andar juntas. Isso. Porque se o financeiro aqui não tiver equilibrado, você não consegue manter o jornalismo aqui. Não tem como. Acabou. Entendeu? Você vai só fazer aqui e vai viver do quê? Vai manter o quê? É verdade. Não é? E o que mais me preocupa é você tirar a experiência, porque a experiência custa. Muito. Você pegar a Juliana Rangel para desenvolver um podcast para sua empresa ou para você pessoal, custa. Mas você tem uma experiência por trás disso que te dá a segurança e a garantia. Experiência custa caro. E o que eu tenho a oferecer, eu não tenho mais a saúde do menino de 20 anos, eu não mexo em internet igual um rapaz de 23, eu não ando de bicicleta igual um rapaz de 28, mas nenhum deles tem metade da experiência que a gente tem. A gente já fez tanta coisa que deu errado, claro que também muitas que deram certo. Corrigimos, acertamos e faz parte, né? Agora eu posso contar isso. Quando você vem falar assim para mim, vamos fazer um podcast? Aí eu falo assim, olha, eu uma vez, desse caso, tarará, é tanta coisa que você passou na vida que essa experiência custa caro. Custa. É isso. Então, é muito legal, eu acho saudável, oportuno, o jornalismo tá trabalhando junto com o comercial sem... É muito engraçado isso que tá me falando. Eu tô lembrando até de algumas campanhas pagas que aparecem para mim nas redes sociais. Eu nunca imaginei na minha vida ver, gente, olha isso, uma campanha paga do Estadão, da revista Exame, e eu já vi da Isto É. Empresário, tem a sua história contada na maior revista, tal. Fale com a gente. Por quê? Porque é publi editorial. Claro. Quando que, tipo, anos atrás, aí falando de 10, 15 anos, você viria um veículo dessa credibilidade fazer um anúncio, porque é como se fosse vender uma matéria, uma venda de uma matéria. Óbvio, você como ética jornalista, você deixa claro lá, publi editorial. Só que, tipo assim, na cara, anunciar que você pode ter a sua história contada numa das maiores revistas do Brasil, num dos maiores jornais do Brasil, como publi editorial. Olha como que isso normalizou, vamos dizer assim, tipo, se equilibrou, né? E a única coisa que está perigoso, muito perigoso, é que alguns veículos não têm como pagar essa experiência por conta de receita. E aí, falando da parte da mão de obra. E aí estão levando, não tenho nada, repito, estão levando jovens recém-formados, que eu vou dizer, eu conversei com o dono de uma emissora de televisão outro dia desse e perguntei para ele, fulano, o seu repórter, quando é escalado para fazer uma reportagem, ele se prepara? O cara, com toda uma amizade, honestidade, olhou para minha cara e falou, não. E o que vai levar para o ar? Uai, o que falarem para ele. Se falarem que mentira, se falarem em verdade, se falarem injúria, se falar qualquer coisa, vai pro ar. Eu tô cansado de ver isso. E não adianta, né, Edmo? Eu falo assim,
por mais que, óbvio, gente, eu fui recém-formada, todo mundo Todo foi. mundo. Só que você precisa da experiência para ter uma bagagem. Sim. E quanto mais tempo na área, isso em qualquer área, não é só na comunicação, mais bagagem você tem, mais experiência você tem ali para poder conduzir aquilo com a maior excelência, Mas né? o que você falou antes para mim? Que o jovem não quer pressão. Não quer pressão. Você falou isso para mim? É. O jovem não quer ser pressionado. Não, ele não quer nem ser chefe. Eu acho que ele não quer trabalhar. Eu acho que além de não ter pressão, de não ser chefe, ele não quer trabalhar. Porque a coisa mais importante do mundo é você entrevistar a Juliana Rangel e dar uma pesquisadinha na vida dela. O mínimo, né? Mínimo. Isso é o mínimo, se preparar para a pauta. Por favor. É. Quem é a Juliana Rangel? Olha, para você fazer umas perguntas mais invasivas, específicas, entender, exato, bacanas, pertinentes, ou perguntar para você, Juliana, o que você acha do céu? Azul. Ai, conta a sua história. Conta a sua história, tal. Vai ser aquela coisa assim, vazia. Muito vazia. Muito dessa forma. Então, eu acho assim, eu tô vendo muitos jovens e muitos veículos despreparados por questões financeiras, especificamente por questões financeiras, na informação. E isso me preocupa. Nessa mudança toda de mercado, você também, nesses 45 anos, acompanhou aí uma mudança bem drástica no mercado com relação ao impresso. Vamos falar de Ribeirão. Ribeirão, a gente teve uma época de ouro de jornal impresso na cidade. Nós tínhamos, me ajuda aqui, ó, Gazeta, Jornal A Cidade, Diário, a sucursal da Folha de São Paulo, e nós tínhamos Tribuna. O Tribuna é o único que ainda está até hoje firme e forte. Ou seja, a gente só aqui, ó, eram pelo menos 5 jornais, fora os de bairro. A gente tem o Jornal do Ipiranga, que também tem hoje, tem o do Campos Elíseos, mas assim, eram 5 diários. Vamos falar dos diários, né? Jornais diários, que era uma disputa acirradíssima ali pela notícia, pelo anúncio, pelo furo. E hoje nós temos... O que você acha, na sua visão, o que aconteceu? Foi falta, talvez, de segurar a peteca no mercado para seguir? Principalmente esses centenários que foram fechados, o Jornal Cidade é o Diário, né? Eu acho que é a evolução da espécie, né? Darwin, Charles Darwin, evolução da espécie. Eu acho que o mundo vem, e é engraçado como a gente é atrasado, nós somos atrasados, e o mercado mundial ele vai te avisando, ó, vai chegar aí. Foi igual o Covid. Começou lá na Europa em novembro, dezembro, chegou aqui em fevereiro ou março. Quer dizer, está avisando que vai chegar. Está avisando, ó, o que está acontecendo, etc, etc. E o mercado de comunicação também. Ele vai acontecendo. Eu não saberia te dizer por que a Tribuna está firme e forte, impressa, e por que a Cidade terminou. Que tinha um grupo muito forte por trás, né? Não saberia te dizer, que deve ter os seus motivos lá dentro. Eu imagino que o principal é financeiro, claro, né? Uhum. Mas eu imagino que eu não saberia te dizer por quê. Mas o que eu poderia te dizer é assim, nessa evolução, principalmente quando você vai criando... Vou dar um exemplo. Até 1992, você, para fazer um anúncio de jornal, você tinha um diretor de criação, você tinha um diretor de arte, um redator, um pestape, que era o montador, e o laboratorista, era o cara do laboratório que ia lá fazer a cópia do texto, etc., para colar na arte final com cola de borracha, e para você fazer o fotolito ou o clichê para poder veicular no jornal. Uhum. Quando veio o computador, a partir daí você precisa de uma pessoa. Cadê aqueles outros lá? Aqueles outros lá estão se virando, se readaptando, e hoje a gente vê como é importante, porque todo mundo vai sofrer. Quem imaginou que a Juliana ia ter uma estrutura dessa e que iria estar fazendo aí? Mas você foi se virando e reinventando. E a gente fala isso para todo mundo. Gente, principalmente a turma de 40, 50 anos. Se vira, se reinventa.
vai fazer curso, vai aprender. Não importa a idade. Não Até importa. porque olha a bagagem que essas pessoas têm. Não importa. Que falta muito hoje, às vezes, no mercado. Mas você vai ficando para trás. Se não atualizar, se não adaptar, fica. Aquele de 25, uma hora vai ter 50. E ele já vem com aquela tecnologia, aquela rapidez, aquele pensamento rápido que é impressionante, né? Se ele de 25 teve 50, você com 50 vai estar com 75. E o que você vai estar sem se atualizar? Com capacidade de disputar alguma coisa com esse de 50. Então, tem que se afundar. E o mundo muda. 75, eu já quero estar com meu pé na areia. Então, mas... Quero estar aposentada já do jornalismo. Ju, tomara que você consiga. Não sei se a gente consegue, né, Ed? A gente gosta, né? Eu sei, mas eu acho assim que as mudanças são inevitáveis. Eu vi essa grande mudança. O fax. Em 1984, desde 80 a 87, eu fui associado à Salles Interamericana, era a terceira maior agência de propaganda do Brasil. Hoje o grupo Publicis francês comprou-a, já faz tempo que comprou a Salles. E um dia eu estou lá na Salles, o Mauro Salles, o Papa, o maior de todos os tempos do Brasil, e não teve nada igual a esse homem. Hoje eu vi que o Boni aposentou definitivamente. Eu falo, nossa, coitado, o Mauro Salles morreu e era 10 vezes muito mais que o Boni. Bom, enfim, o Mauro virou um dia lá no corredor da Salles e falou assim, ô Ribeirão Preto, ele não sabia meu nome, mas sabia que eu era de Ribeirão Preto. Você precisa comprar o fax. Que fax? O que é fax? Para quê? Fax é frescura da turma de São Paulo, esses empresários, etc. e tal. Custava $500 um fax. Nossa. Não tinha nenhum nacional ainda. Depois foi ter nacionais, Panasonic, Sharp, marcas que nem estão mais no mercado. Quando você vai ver, o fax substituiu o telex. Você lá no Jornal A Cidade tinha o telex, que os Lopes de Camargo, a capa do Jornal A Cidade era da AJB, da Agência Jornal do Brasil. Era o único jornal do mundo cuja capa não era local. Que todo dia eles assinavam a Agência Jornal do Brasil e mandavam as notícias por telex e era colocada na capa do Jornal A Cidade. Era o único jornal do mundo que não tinha notícia local na capa. E aquela potência que sempre foi o jornal. Né? Acabou o telex, é o fax. Você botava aquela bobina lá dentro e ficava a noite rodando e nego mandando. Aí aparece o tal de telefone celular. Jesus do céu. Aqueles tijolões, você punha a bateria, não durava 20 minutos, não durava 40 Raríssimo, minutos. E né? não pegava em lugar nenhum. E hoje você não tem mais talão de cheque porque o banco está no celular. Digital. Você não tem mais cartão de crédito porque está no celular. Você não tem... acabou. Então, a evolução é natural, é importante, e a gente tem que estar preparado para elas. Não tem como fugir. E virão tantas outras que a gente... só está começando. Isso. A inteligência artificial só está começando. Isso. Né? Então, é muito legal, é uma pena, porque eu ainda hoje assino o Jornal A Tribuna, recebo diariamente o Jornal A Tribuna e leio diariamente o Jornal da Tribuna na mão. A gente vem dessa geração, né? Eu amo impresso, eu gosto de pegar, eu falo que eu gosto do cheiro. Sabe aquela coisa do cheiro do impresso, do jornal, da revista? Eu não gosto, por exemplo, livro. A minha filha lê livro online. Eu morro ler livro no tablet. Não, gente, eu gosto de pegar o livro, de folhear, de ler ali, sabe? Você já percebeu que você entra no UOL, entra no Terra, entra no G1, todo dia você entra e vê as notícias. Ou você vê só as manchetes, ou se você entrar, você vê as duas primeiras linhas. Leitura rápida, Exato. Você nem se aprofunda. E outra, e as escritas também dessas reportagens de site, hoje você nem tem aprofundamento, não dá tempo. Nada. Tipo, ou você faz ali em 10 minutos, escreve o que você apurou e solta, porque já está viralizando, já está para todo lugar, e daqui meia hora já tem uma atualização que você tem que colocar lá na mesma matéria ou escrever outra. É muito rápido. E outra coisa que eu acho lamentável para nós, para todo mundo, é o politicamente correto. Né?
porque eu sempre tive apelido na escola, sempre levei tapa na orelha, É o sempre bullying. tinha o gordo, a gorda, agora é bullying. É bullying, é previsto em lei. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. É. Eu estou dizendo que ficou muita frescura. Eu acho que tem alguns exageros, mas eu vejo um outro ponto também. Na nossa época, não tinha tanta maldade como tem hoje. Eram brincadeiras entre nós, entre turmas, que a gente se resolvia ali, né? Então, eu era a Olivia Palito, eu era a Mônica, por causa dos meus dentes para frente. A Juliana vai voar. Então, Palitinho, chegou. Era isso, e tava tudo certo. A gente até brigava, às vezes, saindo tapa no recreio lá e se resolvia. Mas eram coisas de crianças, de adolescentes. Mas hoje se tem isso, mas às vezes eu vejo que tem um pouco mais de maldade. Não, tem mais maldade, não. Você tem informação para esses moleques, para esses jovens, para eles fazerem essa maldade. Então, você tem meus amigos donos de escolas falam que os pais não querem nem saber de educação de filho. Eles pegam o filho, jogam na escola e a escola que dê educação. Mudou muito o perfil. Eu, quando pegava meu boletim na escola, que eu tinha uma nota baixa, eu ficava segurando e falava, meu Deus, vou ter que mostrar pra minha mãe. Minha mãe. Cara, e apanhava. Gente, eu apanhava, mas apanhava de... Tipo assim, como é que você tirou um D, né? Na minha época era letra. Deixa eu te contar uma da minha mãe. Cheguei com uma nota 5, até 10, né? Cheguei com uma nota 5, 4, 5, sei lá, não satisfatória, porque a média tinha que ser 7. E eu cheguei com a nota, minha mãe viu na carteirinha, no boletim, ela olhou e falou assim, por que você foi mal nessa matéria? Eu falei, não, mãe, todo mundo foi mal. Ela falou assim, todo mundo pode ir mal, menos você. Você não é todo mundo. Quanto que eu ouvi isso. Ju, tá, e que pai que faz isso hoje? Então você está jogado a essas informações horrorosas que estão à disposição. O pai dá o celular para o filho com 2 anos de idade, 3 anos de idade, liberado. E aí, o acesso que você tem às coisas, né? E aí você liga para o diretor da escola, ele fala que teve um menino de 12 anos que entrou no banheiro das meninas mostrando o órgão para mostrar não sei do que. Sabe quando isso acontecia na minha época? Nunca. Jamais. Tinha seu respeito. Jamais, né? Jamais. Né? E hoje é uma coisa muito permissiva. E aí, tudo isso misturado, esse politicamente correto, além do que está chato. Porque tem umas coisas assim, você julgar que eu não posso chamar um cara que trabalhou comigo 25 anos de negão, e nós fomos educados e criados, um tratando o outro de alguma maneira, e eu não posso falar mais o que eu falei para ele 25 anos. Aliás, ninguém poderia falar para o Pelé, que sempre foi o negão, que ele era o negão. E todo mundo chamava ele de negão. Quer dizer, as pessoas estão legislando em cima de uma falta de atributos, de decisões, de atitudes que não são tomadas, então vamos punir, vamos não sei o quê, não pode falar negão, não pode falar o japa, coisas desse tipo, porque você está correndo o risco de ser punido. E isso vem muito com a tecnologia também, né, Edmo? Assim, de hoje a gente ter os juízes da internet, eu até brinco, eu falo que parece que tem hora que eu tô vendo assim, parece que todo mundo é jornalista hoje, né, nas redes sociais. Não, gente, não é ruim você divulgar algo e tal, mas quantas coisas erradas são publicadas, mal informadas, as fakes, É que né? Antigamente você tinha muitos técnicos da Seleção Brasileira de Futebol. Só tinha isso, né? Antigamente os comentários o Zagallo escalou errado, o Parreira escalou errado. Você tinha um monte de técnico de futebol. Hoje você tem técnico de tudo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo. TikTok, então, tipo, todo mundo opina, todo mundo tem essa convicção, sua apuração. E aí você assiste e fala, meu Deus, de onde a pessoa tirou essa informação? Que não procede. É isso. Da onde que... Nossa, eu lembro... Esse tempo atrás eu vi um vídeo, até vou te falar porque você é publicitário. Tinha uma pessoa recém-formada, mas tudo bem, não justifica, pelo amor de Deus, porque eu, quando me formei, já tinha muita experiência em estágio, já trabalhava na área, uma série de coisas. Mas, por exemplo, assim, ela foi analisar um outdoor.
E aí ela meteu o pau, ela expôs a marca. Primeiro, estava a marca destacada lá. Ela expôs a marca, ela falou que absurdo, vocês não enxergam. Gente, que comunicação que tem nesse outdoor? Ninguém enxerga. Gente, é uma marca nacional. Entende? Com uma comunicação que eu já vi esse outdoor na cidade. Aí eu olhei e falei, não, eu enxerguei a comunicação que ela quis passar ali. Só que ela estava dando um ponto de vista, ok, ela deve ter aprendido agora, recentemente na faculdade, tudo, mas que era seríssimo aquilo que ela estava falando, pontuando, afirmando. Entende? Algo que, tipo assim, não, eu com a experiência que eu tenho na área, não sou publicitária, entendeu? Tenho uma experiência de atualização, especialização em marketing, tudo, mas não era tudo aquilo. Mas olha, eu achei uma irresponsabilidade. Então eu comentei com o Danilo, falei, gente, eu achei muito irresponsabilidade, porque expôs a marca, aí TikTok viraliza, aí viraliza negativo. Até você conseguir desfazer algo nesse sentido, é muita irresponsabilidade, né? As pessoas não enxergam o que tem que enxergar, elas querem enxergar o que elas querem ver. Exatamente. E o que elas querem, o que viraliza isso? Então eu vou falar assim, e vou não divulgar tem, isso. E não tem contrapartida. Eu falei dogmático alguns minutos atrás. Se uma pessoa falar que é isso, ela não aceita. O radicalismo é tão grande. E como você falou, muita gente má. Muita gente querendo fazer coisa ruim. Que por trás da tela tem voz. Claro. Né? Mas cara a cara não, outra história. É muito ruim. Egoísmo. Acho o egoísmo imperando no mundo. Eu nunca vi tanta gente egoísta. Uma falta de bom dia, de boa tarde, boa noite, básico. Né? No trânsito. Todo mundo quer passar em cima do outro, na frente do outro. Falta de empatia, nossa, né? Total. A pessoa egóica. Mas então, a tecnologia também traz muito isso, né? E a gente tem que tomar cuidado. Eu falo porque na rede social todo mundo é feliz. Eu vi até ontem uma reportagem que passou também, até por conta daquela questão do fenol lá, da esteticista, né? Que tá em alta, que na rede social era uma coisa, na vida real era outra. E é o que a gente vê muito isso hoje em dia. E a reportagem falava justamente isso. Ela vivia uma vida que para ela era mais real na internet do que a própria realidade. Isso tudo também as pessoas estão consumindo dia a dia. Isso te deixa mais egoísta, revoltado, nervoso. Nossa, mas fulano tem isso. Mas você não estereotipa isso. Não. Vou te dar um exemplo. Eu fui buscar um negócio no Dia dos Namorados, eu não saí no Dia dos Namorados, por outros motivos, minha esposa não podia, mas eu fui ver na rua, estava com filas, mas filas, trupicando de gente em tudo que é lugar. Eu falei, Jesus! Eu vi também que a gente foi embora. Olha, eu vou te contar uma coisa, o amor prevalece. No dia 12 de junho. O amor é a coisa mais linda desse mundo, mais doce, o amor prevalece. Aí você para e pensa assim, poxa vida, que legal, né? Não tem nenhum hipócrita aí, não tem nenhum que bate na mulher, não tem nenhuma mulher que trai o cara, não tem... Mas é Dia dos Namorados, vamos estereotipar o casal perfeito, vamos estereotipar para a sociedade, para a família, TFP, tradição, família e propriedade, etc. e tal. Eu comecei a pensar aquilo, eu falei, quer saber? Parabéns, vou para casa, que é a melhor coisa que eu faço. E disso foi o que aconteceu. Enfim, mas é a sociedade, seja o que Deus quiser. O Edmo, voltando para a comunicação, porque a gente dá muitas voltas, Sim. né? Mas é bom isso. A gente tocar e falar de vários temas, né? Enfim. Você também passou na transformação que teve a publicidade. Sim. Então, por exemplo, você quando abriu a Diálogo Propaganda, eram campanhas ali que ainda não existia internet, por exemplo, né? Então, era um tipo de comunicação. E a internet veio meio que modificando, engolindo tudo isso, e quem surfou na onda conseguiu se adaptar e foi embora. E outros muitos ficaram, né? Sim, mas é a resistência. Nós estávamos falando agora da pessoa de 25, a pessoa de 50 que vai ter 75 e a outra que vai ter 50. Então, eu lembro que o telefone da minha casa era 3817. 3817. Qual que é o seu telefone hoje?
Não precisa falar. Mas quantos números são? Nossa! Então, Era só 4 na sua 4 época? números, 3817. Juro, achei que estava falando no final dele. Não, 1978, 3817. Sério, não, eu já peguei a época da minha casa, era 3203, 26, Aí 21, pulou nem para existe mais. 6, 7, 8 e celular 9. Placa Depois de carro. aumentou mais um 9 no celular, É isso lembra? aí. É isso aí. Então, é uma coisa assim, hoje você não consegue guardar, mas a gente guardava todos os telefones de cabeça. Se perguntar pra mim o número da minha filha, eu não sei de cabeça. Tá bom, mas Você antes acredita? você era obrigado a saber. Ou porque você tinha que ligar. Hoje você coloca no na emergencial do seu celular número 1. Você aperta 1, já vai direto para sua filha. Para que eu vou guardar? E é um perigo, porque outro dia eu precisei sem bateria e não consegui falar. Então, E aí? mas enfim, são os tempos, né? A comunicação, eu te falei essa situação de quando surgiu o computador, do desemprego que causou, né, naquela época, e que veio, entre outras coisas, trazendo essas mudanças, o fax, tudo veio ajudando na comunicação. Tudo veio trazendo informações. Os canais de televisão, a rádio FM, que surgiu no ano de 1980, só tinha AM antes de 1980. Hoje, a banda de AM está sendo abandonada, migrada por causa da televisão, e quem tem rádio AM vai migrar para o FM, provavelmente no dial baixo ou no dial alto, eles estão estudando lá como fazer. São as transformações que acontecem. Hoje naquela época, você não tinha rádio especializada, você tinha rádios universais, com algumas exceções. Você tinha a Rádio Mundial do Rio de Janeiro, que era o Big Boy, que era o que tocava os rocks, as coisas mais moderninhas. Agora, as outras, tudo era universal, toca qualquer coisa, fala qualquer coisa, reza, dá notícia, etc. Depois foi se especializando. Mas é o que o mercado precisa, o mercado está pedindo. Vai morrer os rádios, vai morrer o jornal, vai... Olha, o New York Times está forte e firme, o Le Figaro está forte e firme, o Asahi Shimbun no Japão está forte e firme, e todos estão aí trabalhando, se virando. Mas, por exemplo, o dado que eu tive recentemente, Folha de São Paulo, tira 60 mil exemplares impressos. Para quem já tirou 1 milhão, tem 60, 70 mil exemplares impressos. Quantos assinantes pela internet? Mais 650 mil. Eu assino, online. Então, 650 mil com 60... Tem 720, 730 mil assinantes entre papel e online. Então, são as coisas que foram mudando de acordo com a necessidade do mundo. Mas como você enxerga essa mudança nas agências? Eu acho que a maior preocupação nas agências é o politicamente correto. Você não tem mais criação. Criatividade acabou. Acabou. É muito difícil. Puxa na sua memória, Danilo, puxa na sua memória um comercial de televisão que você achou genial nos últimos 5 anos. Puxa para mim na sua memória e fala assim, puta, esse foi genial. Esse foi espetacular. Esse foi não sei o quê, mas não pode brincar mais. Não pode brincar mais. Se a senhora chegou em casa e o seu marido não estava, pronto, você está fazendo alguma apologia para sexual. Bom exemplo, Garoto Suquita. O moço subindo no elevador com uma adolescente de 13, 12 anos daquele jeito. Nossa. Aquilo, se você passa aquilo na televisão hoje, o cara olhando para aquela menina dentro... E o primeiro sutiã da Valizer? Botar uma menina quando os seios começam a aparecer, a criação do Washington Oliveto, tão premiada no mundo inteiro, aquela garota do primeiro sutiã da Valizer, hoje você não pode exibir. Eu vejo algumas mudanças positivas também. Óbvio, tudo tem os seus dois lados, né? Nessa parte de criação, por exemplo, essa questão de... Vamos pegar a cervejaria. O que tinha antigamente de propaganda de cervejaria? Bunda e sol, e praia, e futebol. Hoje já é outra linguagem. Mas a sociedade... Não é porque os caras querem.
É porque a sociedade pede. Mudou. Os caras não trabalham sem pesquisa. Pode mudou. esquecer. Pode esquecer. Os caras trabalham com pesquisa. Outra coisa, o que tem de mulher tomando cerveja que nunca tomaram cerveja na vida, era uma bebida quase essencialmente masculina. Sim. Hoje, o que você tem de mulher, primeiro, amigas saindo, coisa que antigamente nunca você via 2 amigas, 3 amigas, Sentada, 4 amigas num bar. Imagina, nunca, jamais. Hoje é a coisa mais comum do mundo, e tomando chopp, tomando batidas e drinks, etc. e tal. E só isso já faz você rever essa ideia de bunda, sol, praia e futebol. Só isso já faz a ideia de você rever. Mas agora eu vou puxar pela sua memória. Me fala alguma coisa diferente do que eu vou te falar, que você vê na televisão. Atenção, só esse fim de semana, aproveite para comprar, Atenção, é só hoje na empresa tal que você tem essa oferta, tarará, Aí vem outro. Matrículas no dia tal, do dia tal, dia tal. Não perca, faça sua matrícula até o dia tal. Me fala alguma coisa diferente disso. Óleo de tanto por tanto. Eu pergunto, a pessoa que precifica um supermercado, eu vou comprar nesse supermercado que é barato. Ele não tem outro atributo? Ele não tem outro valor? Qualidade, né? Atendimento? O atendimento, o ambiente, check-out, o diferencial. Ar-condicionado? Eu me lembro quando eu implantei o Carrefour em Ribeirão Preto, em 1900... Mas não é porque a grande massa ainda é por preço? Sim, mas não pode deixar, por exemplo. Mas você não pode precificar. Se eu ficar precificando tudo, então, eu dou um exemplo, posso falar nome? Pode. Eu vou falar, por exemplo, do Carrefour. Em 1986, eu fui contratado pela Salles, que eu era, para implantar o Carrefour em Ribeirão Preto. Eu fiquei 1 ano e meio à frente do projeto. Uma das coisas que vinha desenhada na literatura do Carrefour era corredores largos. Porque os corredores do supermercado era tudo pequenininho, para um carrinho que está indo e outro que está voltando a passar, fazia batido. Valor. Não é preço, é valor. Mas hoje é o que se prega muito nas marcas, né? Inverteu o humanizado, o valor, a qualidade, muito mais do que o preço. Eu vou dar um exemplo que eu não tenho... deixa eu deixar claro que eu não tenho negócio nem com o Carrefour e nem com o Saveago. Deixa eu deixar claro porque eu não estou fazendo publicidade aqui, não estou vendendo nada. Saiu uma informação recente que o Saveago foi homenageado como 15ª rede do Brasil, com faturamento de 6 bilhões de reais ano. Eu pergunto, quem vai ao Saveago, a propaganda dele é totalmente precificada. Agora, você chega no ponto, tem valor. Então você tem corredores largos, você tem carnes expostas para você ver. Organizadíssimas você tem o atendimento. Tudo. Ora, como chama? O Atacadão. Eu vi uma notícia que ele estava querendo implantar o serviço. Porque o Atacadão tem preço. Mas ele está percebendo que o preço não está sendo suficiente. Não está mais segurando, né? Então ele quer plantar serviço. O que é o serviço? É o açougue, é o cara cortando a carne, é o pão. Não é o que fica pronto ali, que você mesmo já vai pegando na prateleira e vai levando. Então, né? O valor... O atendimento. Você não pode precificar. Eu só compro nessa farmácia porque o remédio é mais barato. E aí nem sempre você comprando porque é mais barato, você pode estar comprando certo. Barato sai caro. Tem alguma coisa aí que pode estar errada também. Então eu acho que precificaram muito e emergencializaram muito. Então matrículas até dia tal, inscrições para o vestibular até dia tal, agora eu tenho o curso de não sei o quê, não tem criação. Tem informação. Mas sabe por que atualmente agora com a tecnologia se pede essa rapidez, como a gente tinha falado? E talvez falta um tempo da criação maior, mais tempo? Não acho. Não? Não acho. Porque, por exemplo, quando eu fazia política no jornal, tinha matéria que eu levava 2 meses de apuração. Então. Eu tinha esse tempo para fazer. 2 meses. Óbvio, eu fazia o dia a dia, mas eu tinha um tempo que eu dedicava para a apuração dessa matéria, que depois ia ser a manchete do domingo, era a grande reportagem, né? Que saía ali 2, 3 páginas de standard do jornal e depois ainda rendia manchetes a semana inteira de apuração. Eu falo isso mesmo
na publicidade também, por exemplo, o tempo que você precisa, que você leva para uma criação. Você não cria uma campanha muito bem elaborada da noite pro dia. Nossa, tá me vindo na cabeça aqui. Eu era moleque, eu fui ver essa gravação. Se eu falar que eu estava na produção, na criação, não estava nada. Eu estava aprendendo. Eu fui ver. Foi aqui no Moarama Recreio Hotel, lá no Recreio dos Recreio. Não, internacional, é o Jardim Recreio, não Jardim é? Recreio. Uhum. Era um belo, puto hotel, caramba, 4. Nós estávamos lá na piscina, então levamos para fazer a caninha Jamel. Então a câmera estava aqui, do lado de cá da piscina, focada, a piscina aparecendo, e do lado de lá, um senhor de mais idade com um jornal na mão. E passava uma moça com seus atributos corporais e físicos espetaculares, de biquíni, e passava na frente do senhor de idade. O senhor de idade abaixa o jornal e abaixa o óculos. Era só isso o comercial. O locutor falava assim: boa, boa mesmo, caninha Jamel. Nada, até banal, besta, mas tinha brincadeira, tinha alguma coisa que chamava você fazia. Atenção pro duplo sentido, vamos dizer. Isso. Então, eu vi num elevador, eu não sei como é que veicula uma publicidade dessa. Um centro de tratamento de homem, ereção, essas coisas assim. Para quem sabe, um homem que tem problema de ereção deve ser o fim do mundo. Psicológico. Não, deve ser, imagina, o perigo e o que esse homem deve ter na cabeça para ter esse problema e como é que soluciona isso. E você pode ver que todas as publicidades de rádio falam assim, clínica tal, você vai ser atendido por homens. Porque o cara vai chegar lá e pôr para uma mulher que ele não tem... Ele jamais. Né? Quer dizer, então são coisas delicadas. Aí eu vejo na propaganda do elevador, na televisão do elevador. Não vou falar o nome da empresa. Na hora H não pode falhar. A pressão. Não. Você acha que pode veicular uma publicidade dessa? O cara que tem, na hora H... Isso a gente brincava antigamente, na hora H de tantas coisas, na hora H da prova que você ia fazer na escola, na hora H da formatura. O hora H é mundialmente conhecido, né? Uhum. Mas você brincar com um negócio... muita irresponsabilidade. Muita. Eu vi aquilo no elevador, eu quase liguei, quase entrei no Conar, digitei, falei, não deixa veicular isso. Mas eu falei, não vou fazer isso. Mas, Edmo, por outro lado, assim, a gente vê muita empresa mudando perfil e se saindo muito bem também nessa questão dessa propaganda mais humanizada, né? Eu falo não só fim de ano, mas datas comemorativas. Por exemplo, vamos pegar o Boticário. O Boticário é um exemplo. Bancos também que brincam muito, trazem muita questão de relacionamentos, de momentos, né? E de uma pegada mais humanizada. Isso também mudou muito e eu acho que é positivo, né? Aí entra o valor, né? Valor. Que você está falando aí, o valor. De mostrar assim, a propaganda ela está embutida naquele valor, né? Eu vou dar uma percepção minha, e essa percepção minha é óbvio que ela é calçada no resultado. O Banco Itaú, ele está 6 anos luz na frente dos outros. Isso é definitivo. Você vê pelas últimas campanhas, né, quem que eles colocaram. Não, e vai ver o número, o resultado, o balanço, tudo, né? Não é à toa. Então, dos outros bancos, o Itaú está na frente longe, anos-luz. Agora eu pergunto, se há 30 anos atrás, 40 anos atrás, havia uma disputa por igual entre Itaú, Bradesco, o Noroeste, o Mercantil do Brasil, o Mercantil de São Paulo, Banespa, Caixa Econômica Federal, nossa Caixa, nosso banco, que era a Caixa Econômica Estadual. Você tinha uma linha de bancos que disputava o mercado. Auxiliar, Cominde, Banestado,
enfim, você disputava o Estado, o mercado. De lá para cá, um banco se destacou. Ele fez alguma coisa. Em termos de mídia, você fala. Ele fez lição de casa. Ele provavelmente, ele tem um todo melhor e com mais valor do que os outros. Uhum. Apesar de os outros também refletirem a humanidade, o Mas você amor, não o vê, né? sentimentalismo, mas Não é impactante como é. não é. Aí o cara vai lá do Itaú e compra o Master 1000 torneio de tênis de Miami. Meu Deus do céu. Eu me lembro quando o Koch foi comprado pelo atual proprietário, que não é mais o atual proprietário, já vendeu, né? Uhum. Mas quando ele foi comprado, estava tendo os Jogos Olímpicos de Winnipeg, no Canadá. E Jogos Olímpicos de Winnipeg, no Canadá, é de inverno. Quem que no Brasil vai querer ver Jogos de Inverno em Winnipeg, no Canadá, em 1980 e bolinha? O empresário foi lá, eu não sei que negócio que ele fez, e montou um monte de placa do Koch nos lugares de competição. Que cara atrevido, que cara ousado, que cara... Mas ele vinha fazendo também a lição interna, desenvolvendo apostila, desenvolvendo curso, desenvolvendo locais. Foi a primeira pessoa que colocou computadores em sala de aula, projetores, tela. Quer dizer, o cara vai acompanhando a evolução. Outros não acompanham tanto. Uhum. Vai custar. Exatamente. Vai custar. Então eu vejo, sim, falta na televisão de criação. Mesmo que seja amor, mesmo que seja... Agora, nesses meus 45 anos, uma vez por semana, eu estou botando uma peça nas minhas redes sociais que eu participei. E eu botei uma essa semana no plano da Unimed, que nós lançamos em 1979. Plano de saúde da Unimed, aqui em Ribeirão Preto. Uhum. Né? Era um marido sentado numa cadeira de balanço, lendo um jornal, a esposa e uma criança no chão brincando. A família. Quer dizer, o bem-estar da família, etc. Unimed. Então, você tem maneiras de passar isso, você tem formas, e as pessoas não... Mas quem enxerga está sabendo aproveitar muito bem, né? Mas aí também tem muito empresário e que não quer pagar por isso. Aí entra num outro contexto. Aí a Juliana Rangel, da parte comercial, vai dizer que fala, olha, eu posso te oferecer 2 podcasts por semana, assim, é o ideal, tô te falando que é o ideal, tô te garantindo, não. Aí não tem milagre. Não tem. Não tem o que fazer. Então, você vai ou precificar ou ser mais um. Ou você vai precificar ou ser mais um. Então, as universidades vão toda vez fazer aquela publicidade. Colocamos 200 alunos na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, colocamos 100 alunos na Santa Casa de São Paulo, colocamos, sei o que, 2 alunos na Poli. É a publicidade que você vai ver. Vamos falar de um perrengue que você já passou? Perrengue? 45 anos. Vixe, Vários, né? Vixe, bastante. Mas nas suas entrevistas, voltando lá para o diálogo, já teve BO com o entrevistado, assim, durante a entrevista? Nunca. Um que foi mais difícil de você Não, conduzir? Tem. Foi todos os promotores e juízes. Por quê? Eu acho que eles são muito didáticos. E tem que se expressar corretamente. Uhum. Um promotor e um juiz, eu não concordo. Eu não concordo, mas eu penso que eles acham isso. Então, para não errarem, não ser politicamente incorretos, para não falar fora da lei, para não agredir a categoria, para não agredir o Supremo Tribunal Federal, serem todos imparciais, a Corregedoria Gerais, tudo... a Corregedoria de Justiça, etc, etc, é uma entrevista mais chata desse mundo. Não rende. Não. Eu tenho um caso específico de um promotor, e você é jornalista, você sabe disso, e eu perguntava assim para ele, ô, doutor fulano de tal, o que o senhor acha do céu azul? Ele fazia assim. Veja bem, 2 segundos. Para a gente que está entrevistando, é a morte. Nossa. Esse cara entendeu o que eu perguntei?
Ele gostou, não gostou do que eu perguntei? A resposta correta. Mas, cara, você, aqueles 2 segundos é a maior tensão do mundo. Pra gente é uma eternidade. Ele me deixou tenso o programa inteirinho. Inteirinho. E um outro, que foi o maior programa que eu fiz de audiência, tá lá no YouTube, tá em todo lugar. Eu recebo, de vez em quando, alguém entra lá e vê esse programa. Foi com o Chiarelli. Deu mais. Cadê ele falando nisso? Nem tem ideia. Nem tem ideia. Será que não entra pra essa política? Não, né? Nem tem ideia. Não tem ideia. Eu sei que o Genival J. Silva começou trabalhando comigo. Meu amigo. Genival era assessor dele. Pô, você tem que entrevistar o Chiarelli, você tem que entrevistar o Chiarelli. Eu falei, Genival do céu, pelo amor de Deus, esse homem é doido. Pelo amor de Deus, não sei o que lá. Mas ele te respeitou? Conduziu? Mas, porra, foram meses de prefácio. Meses preparando. Meses. Até o dia que chegou a entrevista. O Genival preparando o homem, preparando a fera, e eu lá na fera. Então, eu vou dizer para você o seguinte, aquela entrevista hoje é impublicável. Não dá. Não. Seriam vários processos ali. Seriam fácil. E foi muito engraçado. Você tem seu arquivo? Tenho. Tá no YouTube. Ah, dá pra achar? Dá pra achar no YouTube. No Diálogo com o Edmo Bernardes, Tá lá, Fernando Chiarelli, você acha. Numa chamada, o programa era de 1 hora, tinha 2 intervalos. Quando eu fui chamar o primeiro intervalo, eu falei, vou chamar o primeiro intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Olhei para ele e falei assim, tá tudo bem com o senhor? Ele fez assim, nunca está tudo bem. Eu falei, por que você tem que abrir sua boca e perguntar se está tudo bem com o senhor? Presta atenção. Cala sua boca, continua, e a tensão, aquilo, ar-condicionado menos Sibéria. Ar-condicionado menos Sibéria. Eu suava que nem um louco. Já tinha tensão, já tinha tudo ali, né? Mas você não tem ideia o que eu passei naquela entrevista. Mas foi a coisa mais louca e bombástica que aconteceu no meu programa. Por ele, pela personalidade dele, pelo jeito dele, pelo que ele falava, pelo que ele fazia. Quando eu fazia política no jornal, eu recebi um monte de ligação, xingamento, enfim. Mas um dia o telefone tocou. E aí é voz diferente, mas eu sabia quem era que estava ali. Olá, aqui é o assessor do Chiarelli. Era o Genival, não? Na época? Será que eu posso falar isso? Não 10, era. 15 não era. anos depois? Não era. Não, era o Chiarelli. É. Era ele? Disfarçado. Tá. Que jornalista de quinta categoria que você é? Sua prostituta. Sua não sei o quê. Você é louca? Sério? Sério. Eu desliguei o telefone e eu tremia assim, ó. Tremia por causa de uma reportagem que nós publicamos eleitoral. Eu não lembro o que saiu dele, mas nós ouvimos ele. E eu tinha a gravação, que na verdade nós tentamos, eu não lembro, a gente faz muito tempo, mas nós tentamos ouvi-lo e eu registrava tudo. Política, eu gravava todas as minhas ligações, mas não para mim, para eu me cercar, claro, entendeu? Sua segurança. Era minha segurança. Então, era, na verdade, o jornal todo, as gravações eram todas gravadas. Só que assim que eu terminava, eu já ligava na central e pedia a gravação para chegar no meu e-mail. Eu fazia uma pastinha, eu deixava tudo registrado. Por conta disso, porque no outro dia, quando saía a matéria, vinha a malhação. Ah, você não ouviu o outro lado. Eu liguei, tenho prova, e colocava na matéria. Tentamos falar 4 vezes por ligação, fomos pessoalmente, não sei na onde, mas o não foi encontrado. Eu acho que era algo nisso, mas assim, ele acabou com a minha raça. Acabou com a minha raça. Mas era ele. Dele. Era ele. Ele fazia isso com os políticos. Era ele. Pra jornalista, ele tratava a gente como um lixo, todos, né? Ele. O que ele brigou com empresários em Ribeirão Preto, ali eu não vou falar o nome porque tem muita coisa por trás e muita coisa em jogo, mas ele brigou com empresários em Ribeirão Preto, assim, de causa mortes, entendeu? Coisas desse tipo. E foi o programa que mais audiência deu no YouTube
que mais comentários deu no YouTube e que invariavelmente tem algum que mexe em programa velho, que eu não sei como é que esses caras acham. Te juro por Deus que eu não sei como é que esses caras acham. E que vem um comentário. Mas o YouTube é bom por isso. O vídeo lá, eu tenho vídeos no meu canal de 1 ano atrás que agora bombou em audiência. Sério? É. Porque o YouTube, quanto mais conteúdo você publica no seu canal, mais você vai abastecendo ali diariamente, mais ele vai entregando. Então, os vídeos antigos voltam para entrega. E aí, onde as pessoas acham. Se uma achou, clicou, curtiu, comentou, ele volta a cair de novo e vai ficando. Aí vira a bola de neve, que a gente fala, né? Pois é. Por isso que cai. E é bom, né? Então, deixa a audiência. Para te falar, então, a verdade, as maiores tensões foram com alguns, não são todos, tá? Juízes e alguns promotores, muito difícil a entrevista, outros não. Eu fiz entrevistas com juízes e promotores excelentes, excepcionais, muito ricas, né? E essa do Chiarelli, que foi a tensão... Bom, em contrapartida, eu não posso falar o nome, mas eu tinha convidado um big shot, põe big shot, para dar uma entrevista para mim, o cara não deu. Não dou. Depois da entrevista do Chiarelli, ele deu. Mudou de ideia. Porque era importante dar. Rendeu, Você vê como é que é a vida? É assim, desse jeito. E a mais emocionante, a mais assim que... Teve outra boa também, lembrei agora. E essa, Danilo, você fui... Marcelino Romano Machado achou para eu entrevistar o Dr. Paulo Salim Maluf. Uau! Lá na... Como chamava a empresa dele lá? Tabacou? Não é Tabacou, é... Eucatex. Lá na Eucatex, em São Paulo. Eucatex fica num prédio ali na esquina da Juscelino Kubitschek com a Faria Lima. E eu, agendou, marcou, peguei aqui cinegrafista, o caramba 4, fui lá para São Paulo. Mas 1 semana sem dormir. 1 semana sem dormir. E ele atualmente era o quê? Ele era político, ele era deputado. Deputado, como deputado. E eu 1 semana sem dormir. O que eu vou perguntar para esse homem? O que eu vou falar para esse homem? E procura e pesquisa, e ele vai falar a mesma coisa, e ele vai falar as mesmas coisas, e ele vai falar a mesma coisa, como fala para todo mundo, aquele balanço, palanque. Aí eu fui a fundo, sabe, a página 10 do Google, na página 10 do Google, onde ninguém mexe, aí você começa a achar algumas coisinhas. Começa a achar umas coisinhas interessantes. E eu fui caçando. Então, em determinado momento, eu peguei algumas colocações que fizeram a respeito dele. Fiz uma lista de colocações que fizeram a respeito dele. Então, em determinado momento, eu falei assim, doutor Paulo, o senhor se dá bem com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Fernando Henrique, pessoa da melhor espécie, da melhor qualidade, da não sei o que lá, não sei o que lá. Pois é, aqui no dia tal, no veículo tal, ele disse que o senhor era isso, aquilo. Meu Deus, Fernando Henrique é um galanteador. Fernando Henrique é um galã. A gente sabe que Fernando Henrique desfila, se arruma, não sei o que lá, papapá, mas resposta que é bom nada. Bom, doutor Paulo, o Lula disse que o senhor, bandido, sei lá o que é que o Lula falou do Paulo Maluf. Mas o Lula é uma figura. Veja, o Lula quando vem a São Paulo, para voltar para a casa dele em São Bernardo do Campo, ele tem que passar pela Marginal Pinheiros, obra de Maluf. Ele tem que passar pela Avenida do Estado, obra de Maluf. Ele tem que passar pelo viaduto não sei o que lá, obra de Maluf. Então o Lula utiliza as obras de Maluf para poder chegar em casa. Cara, eu ria tanto. Eu, no fundo, o que eu passei de tensão com o Chiarelli, essa eu ria tanto por dentro. Mas tanto lá na sede da Eucatex, na sala do gigantesca. Eu nunca ri tanto na minha vida igual essa entrevista com o Maluf. Essa foi sensacional, foi maravilhosa, foi perfeita. Perrengue eu nunca tive perrengue em entrevista, porque eu não tenho a vocação nem a virtude de cutucar ninguém.
Posso perguntar. Perguntei para o Zé Dirceu. Por exemplo, eu abri o programa com o Zé Dirceu, eu falei assim, eu quero fazer 2 perguntas para o senhor antes de falar boa noite. Ele falou, pois não. O que o senhor tem contra o casamento? Que ele está no 5º casamento. Ele falou, contra o casamento eu não tenho nada, tanto que eu casei 5 vezes. Eu falei, então tem conta manter o casamento. Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual é o melhor jeans do Brasil? Starup, Levi's, não sei o que, o outro antigo, Lee ou Bang? Ele virou, começou a rir e falou assim, Levi's. Eu falei, eu quero dizer que Bang é uma marca que ele era empresário dono no Paraná, no interior do Paraná, ele fabricava jeans com a marca Bang, etc, etc, etc. Aí ele descontraiu, começou a rir. Deu uma... Aí comecei a perguntar, o senhor foi preso 2 vezes? Mas na boa. Olha, você foi preso. Tá aí, né? Como é que faz? Você bateu o carro e matou uma pessoa. O senhor fez cirurgia plástica em Cuba para entrar clandestinamente, voltar clandestinamente no Brasil para não ser reconhecido. E bom, o senhor foi... o senhor enganou a esposa tal, teve um filho com ela, e quando saiu a anistia política no Brasil, que o senhor foi dizer para ela que o seu nome não era esse, que o seu nome era tal, e que o filho foi informar para a família que quem era ele. Olha assim, mas tá lá, tá escrito. Então você não pode negar o que está escrito, o que é verdade. Né? Mas eu não cutuco. Não tem incomodar a pessoa, enfim. Você segue a sua linha editorial ali dentro do que você tem que perguntar. Mas que estudando o cara. Sim. Estudando o cara. O Maluf foi o mais difícil para estudá-lo. Não tenha dúvida. Porque ele não fala nada com ele nada. Ele não fala nada. E você vai chegar lá e perguntar para ele, doutor Paulo, o que o senhor acha do Congresso Nacional? Doutor Paulo, o que o senhor acha do presidente da República? O que o senhor acha do governo de São Paulo? Ele vai falar as mesmas coisas. A imigrante, isso é obra de Maluf. Você fala dos desvios, ele também já tem as respostas prontas. Não, nunca fui condenado, não em terceira instância, em trânsito julgado, eu, meu filho Flávio, com certeza. Então, se você não se preparar adequadamente, né, não vai dar certo. Eu lamento, por exemplo, eu estava pertinho de entrevistar o Fernando Henrique Cardoso, há 2 anos atrás, uma coisa assim. E aí ele ficou doente, e tanto é que você vê que não o vê mais em lugar nenhum, ele não aparece mais, eu acho que deve estar meio complicado lá. Eu perdi a possibilidade de uma entrevista com ele, estava perto. E eu não peguei. Então tem umas coisinhas bacanas que deixou de fazer, perdeu. Uma vez eu atrasei com o vice-presidente do Santander, eu tinha uma entrevista com ele lá em São Paulo, presencial, peguei um trânsito na Marginal, e eu não chegava. Imagina o vice-presidente do Santander... Esperando. E você desesperado no carro. E o que eu falo para esse homem? Imagina a agenda do homem. Quer dizer, ele separa meia hora para você. Imagina o dia do cara. A hora que eu cheguei lá, você visse a cara do homem, assim, eu quero te matar, assim, e etc e tal. Nossa, coisas assim, de monte já aconteceram. Um cinegrafista que eu fui entrar, não lembro aonde, não levou o RG na viagem. Como é que vai entrar no prédio para fazer uma entrevista, eu não lembro com quem? O cara não tinha identidade, não queriam deixar ele entrar de jeito nenhum no prédio, para cadastrar o cara. Eu falei, meu Deus do céu, são coisas assim que sei lá, nem lembro, mas se for contar, você chora. Coisa de roupa, vestuário, e já tem um aí, esse eu não posso falar o nome que ainda está vivo. Viu como você puxou na memória, ó? É só entrar, gente. Tem um aí que eu cheguei em São Paulo para entrevistá-lo lá no lugar dele lá, e tudo agendado, tudo certinho, eu, cinegrafista, produção, entramos lá no lugar, em São Paulo, estamos sentados na recepção, aguardando, mandaram entrar na sala, entramos na sala e posicionamos câmera tudo, ele olhou para mim e falou assim, filme daqui para cima. Eu falei, pois não, ok. Como? Tem alguma coisa? Ele falou, não, eu esqueci, coloquei uma meia azul e uma meia marrom. O cara colocou uma meia azul e uma meia marrom, então não me filme embaixo não.
para não ter problema. Tem um monte de coisa, você vai passando e vai... É a bagagem, né? São as histórias, né? Mas eu ficava nervoso, hoje eu não fico mais. Hoje nem se atrasasse, não atrasasse, não fizer, se fizer. Já aconteceu, eu te falei, de ter 8 programas embaixo da manga e já aconteceu de não ter. O que eu vou fazer no fim de semana? Não faz. Faz, se vira. Se vira. Hoje, eu já coloquei coisas que eu não colocaria. As pessoas não vão saber quem é a pessoa que eu não entrevistaria, eu já coloquei. Hoje eu reprisaria. Quem que você nunca faria uma entrevista? Você tem alguém? Tipo, esse eu me recuso. Eu não posso falar, você sabe por quê? Porque eu já entrevistei diretor de penitenciária, já entrevistei preso, sem identificar, políticos de toda espécie que você puder imaginar. O que eu não consegui fazer, e aqui eu vou deixar no seu podcast, videocast, para o Danilo, para você, se puderem me ajudar, eu tenho vontade de entrevistar um casal de prostitutos. Não consigo. É porque não quer expor? Mas eu ponho máscara, eu faço qualquer coisa. Eu quero garotos de programa, um homem e uma mulher. Eu tenho há muito tempo essa vontade de entrevistar. Não precisa identificar, não precisa dar nome verdadeiro, absolutamente nada. Só precisa... Você teria que pegar, tipo, a Bruna Surfistinha da época, que soube se expor e fez, né, a vida dela com a exposição. A senhora que é jornalista e inclusive investigativa, a senhora não imagina onde eu já liguei para ver se me ajudavam nessa produção, nessa pauta. Você não imagina. Eu já tentei também. Você tentou? E você conseguiu? É que, na verdade, eu tentei com a dona da maior casa aqui em Ribeirão. Eu queria muito, na época, fazer uma reportagem, contar a história dela. Aí os filhos... Não deixaram. Blindaram. Não deixaram. Mas eu queria mostrar o outro lado, assim, sabe? Entendi. Tipo, que é curioso. O lado empresarial. Quem é? Família, quem veio, de onde veio, por quê. Mas ela não se expõe. Mas eu gostaria, se você que é jornalista souber, eu quero um casal, não um casal casado. Se fosse casal casado, seria mais fantástico ainda. Seria o... Que trabalham, né? O auge do auge do auge, né? Mas se tiver um moço, garoto de programa, uma moça, garota de programa, eu gostaria de uma entrevista, assim, bem legal. Aí você sai de um patamar jurídico. Científico. Mas isso é o jornalismo, pois né, Edmo? Pois é. É você poder passear por todas essas áreas, dar voz, ouvir, contar. É o que eu faço aqui hoje também no podcast. Antes de você, eu estava com o Tânio, da Difusora, faz personagens engraçados, já passou de tudo um pouco aqui. Claro. E a nossa função como jornalista é isso. É dar voz, é contar histórias, é divulgar, né? Não tem só a Zona Sul, tem a Baixada também. Tem a Baixada. E a Baixada, normalmente, os perrengues dela são mais expostos. Na Zona Sul é muito omisso, muito escondido, etc. A Baixada é muito perrengue, é muito... quem quiser, pega o carro, dá uma passada aqui lá no Central, na Zé Bonifácio, com o Duque de Caxias, Mariana Junqueira, à noite. Vai lá ver o que rola, como é que é por ali, como é que não é. Entendeu? Então, mas é mostrar isso. Porra, existe. Existe. Não tem droga. Eu já fiz programas com pessoas que se recuperaram da droga. Né? Eu tenho um programa que eu pus a semana... O cara escreveu um livro, O Fim da Depressão. Um empresário, ele venceu a depressão. Ele venceu a depressão. E ele teve coragem de contar como entrou, como foi o meio e como saiu. E não teve vergonha de dizer o seguinte: eu tentei me matar 2 vezes. Existe isso? Existe.
é o fim do mundo? Não. Não. Existe a prostituição? É o fim do mundo? Não. A droga existe? Existe. É o fim, eu acho que é o fim do mundo a droga, mas existe. Tá aí, né? Né? Então, as casas, enfim, tem um monte de pauta legal que eu gosto de fazer. E o bom é que, como é independente, eu não dependo de ninguém. Isso não tem preço. Não tem preço. Se eu quiser entrevistar... Eu falo também. Quiser entrevistar a casa do vovô, da vovó, da priminha, da prima... Essa liberdade... É uma maravilha. Você vai lá e fala, olha, eu quero hoje falar do casa tal. Fantástico, maravilhoso, perfeito. Mas não tenho pressão. Tenho pressãozinha, assim, cobranças. Você entrevistou fulano de tal, você... Isso aí tem, mas assim, bem respeitoso, muito respeitoso, e se eu julgar que é procedente, porra, estamos aí para isso. Não estamos para arrumar confusão, estamos para dar informação. Obrigada, Edmo, por sentar aqui. Ainda bem que a pauta que você fez foi enorme. Você viu, olha, tudo que você escreveu, você usou tudo, né? Você percebeu nessa entrevista? Hein, Danilo? Ela usou tudo que ela programou na pauta dela, tudo, 100%, zero, que perda de tempo, né, fazer pauta. Claro que não, tá tudo aqui, ó. Hoje eu conversei com uma pessoa, eu falei que queria fazer um programa com ela falou, só se eu conversar com você antes. Sério? Sério. Falei, ok, ué. Então eu vou te contar uma história que eu nunca te contei. Danilo, lá vem. Você lembra numa época que a gente almoçou lá no Muscake, na época da Itatiaia? Foi. E aí até a gente conversou e falou, vamos ver algumas mulheres, né? Que eu queria levar mais mulheres pro meu programa, lembra? Falei com a presidente do LID Mulher. A Dani. Falei com ela. Te passei o contato até pra você. Não me arrumam. Então, aí eu lembro que eu tinha uma super legal, que era minha cliente até na época de assessoria, ela tinha saído no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Olha. E aí eu te falei dela, você gostou tudo dela, não vou citar nome, viu, gente, que é antiético. E você gostou da história dela, era boa, a gente tinha até chegado, acho que quase marcar já tava tudo certo. Ela foi assistir o seu programa, ela me ligou, eu não quero dar entrevista pra esse Edmo Bernardes. Eu falei, como assim? Para, não sei o quê. Tenho medo das perguntas dele. Eu não vou conseguir dar conta de levar a entrevista, vou ficar tensa. Ela recuou. Aí. É o tal negócio, né? Eu acho assim, eu sou extremamente defensor de igualdade. Se tem alguém que briga, que sofre, eu sofro por desigualdade. É uma coisa que me incomoda nesse mundo, é a desigualdade. Você não tem noção como me incomoda isso. Nessa última viagem que eu te falei que eu tirei de férias agora, cansamos de encontrar garçom brasileiro em restaurantes na Espanha e Portugal. E quando chegava a conta, a gente pagava a conta, eu tirava alguns euros e dava de gorjeta. A minha mulher virava para mim e falava assim, você ajuda todos os brasileiros, né? Eu falo, os caras, eles não estão aqui para serem garçons. Isso aqui pode ser um trampolim para a vida do cara. E eu quero ajudar o cara. Por que tem tanta gente que tem ajuda, tem tanta que não tem? E eu quero ajudar. Né? A gente quer... E eu acho essa disparidade mulher-homem brutal. Brutal. Agora, nós recentemente tivemos no Supremo Tribunal Federal a aposentadoria da Rosa Weber e outros homens, e hoje só tem uma, que é a Carmen Lúcia, que já vai sair. Uhum. E nós vamos ter 11 ministros no Supremo, homens, como a vida inteira. Né? Quer dizer, eu acho a melhor coisa do mundo você propagar uma empresária líder, vencedora, campeã, uma dona de uma loja, que tenha uma coisa bacana para falar, uma história para contar, como é que foi cair na padaria. Virei uma dona de padaria. E conta isso aí, como é que você caiu na padaria. E aí a pessoa vai lá e conta como é que caiu na padaria, etc, blá, 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 e assim vai. Né? Quer dizer, então, para mim é um orgulho se tiver algumas pessoas bacanas, mulheres, me faz falta. Faz falta.
É só pegar a minha pauta, você vai ver que é 80% homem. É homem. Deve ser 80% homem. Vou te indicar algumas que Por passaram aqui com a favor. gente pelo Pôr de Mulher. Por favor, falei lá Umas no histórias Lead Mulher. magníficas. Nossa, Muito legais. não pode ter mulher ruim lá. Não pode ter. Eu conheço algumas que estão lá. Uhum. Algumas que eu já entrevistei. Você pega a Silvia Balbino, a Tomi Sakamoto, mulheres que eu já entrevistei. Então, eu sinto essa necessidade de mostrar a capacidade, a competência, a dignidade da mulher. Eu acho isso fundamental. E se tiver, é muito bem-vindo. Vamos pensar. Vamos lá. Obrigado, viu, Edmo? Imagina, é um prazer. Amo você, o Danilo. E é uma honra estar aqui. Para mim, uma honra muito grande, pode ter certeza. A gente que agradece esse tempo seu aqui com a gente. Pessoal, e vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante aqui pra gente. Tchau, tchau.